Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, que nos acompanham nessa noite, em mais uma edição do Conversa Espírita, um momento muito feliz para cada um de nós, um momento de diálogo fraterno, de aprendizado conjunto. Nessa noite, recebemos novamente o nosso querido Sr. Robson Ferrer. Robson, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, é sempre bom estar contigo aqui. Boa noite, meu amigo Igor, que bom estar aqui com você mais uma vez, também aqui pelo CEAL, e compartilhar dessa conversa fraterna espírita, na qual temos aprendido muito com vocês e todos os companheiros que já nos acompanham aqui pelo chat, nossos votos de muita paz e uma felicidade imensa estar de volta depois de um tempo ausente. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Robson. E aí você falou sobre companheiros, e a gente não pode deixar de saudar também a nossa querida TV7, uma parceira da CEAL, que faz com que essa mensagem possa ser divulgada para mais e mais pessoas através do canal da TV7 também, além do que você pode acompanhar pelo canal da própria CEAL. Robson ressaltou aqui a presença de pessoas que já nos acompanham, Marinalva está aqui, o Sérgio, a Débora, Sandrinha, Alice, Reinaldo, Maria, a Tiana também, nossa querida Tia, e certamente nós aguardávamos pelo nosso querido Josias. Hoje ele está um pouco mais debilitado da saúde, pegou um pouquinho dessa gripe aí, acabou retombando um pouquinho ele fisicamente, mas com certeza ele está nos acompanhando já ele aparece aí para dar um comentário dele também. Mas antes da gente até começar com um tema que ele é muito interessante, muito intrigante, com certeza a gente vai ter muito para conversar aqui, vamos criar um pouquinho ainda mais, aproveitar essa egrégora para gerar um ambiente mais de harmonia, levar o pensamento ao alto. Quem quiser estar com os olhos abertos, mantém. Quem quiser fechar os olhos também, mas que possamos elevar o pensamento, ter na nossa tela mental, vamos imaginar aqui Jesus. Ele disse que quando estivéssemos juntos, dois ou mais, ali ele estaria, sem sombra de dúvidas, neste momento em que conclamamos ele, em que visualizamos a sua presença divina em nossa tela mental, nós recebemos com aquele olhar penetrante, com um sorriso leve, essa certeza de que ele nos acolhe, de que ele estará presente conosco,
através do teu evangelho. Que Deus, que em tudo habita, em tudo está, nos envolva a todos e a você que, em virtude de alguma necessidade física, emocional, se encontra mais debilitado, que receba essas vibrações de saúde, de harmonia, de prosperidade. Que Deus nos abençoe a todos. Querido Robson, tema hoje, ele é muito interessante. O que é viver a reforma íntima? E eu gosto sempre de perguntar para os amigos que chegam aqui conosco para dialogar, como é que esse tema chegou para você primeiro, Robson? Quando chegou para você aquele convite, Robson, o tema é o que é viver a reforma íntima? Como é que isso chega para você, Robson? Rapaz, chegou como sendo um desafio a um processo de reflexão, porque, conforme você disse, é um tema extremamente desafiador que nos leva a pensar a respeito de como nós estamos nos conduzindo no nosso processo de crescimento espiritual e moral, conforme propõe o próprio André Luiz em um dos seus livros, em parceria com Valdo Vieira, como tem sido a nossa conduta enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto aquele que já tem um conhecimento a mais da verdade, para que ela possa nos libertar desse nosso atual estágio evolutivo. Então, quando Lília, e aí eu vou abrir um parêntese para agradecer a ela, a Josias, o próprio Carlos, que está aí na técnica, pela atenção, pelo carinho que ele sempre nos me dá quando aqui estou participando do trabalho. Então, quando ela me propôs esse desafio, eu pensei, meu Deus, realmente é algo que vai me fazer questionar, porque quando a gente fala de reforma íntima, quase sempre a gente passa o recado para o outro. Os conceitos, eles são genéricos, mas parece que é o outro que precisa fazer essa reforma. Na verdade, somos nós, em particular eu, porque fui o convidado a falar, pensar como é que está sendo a minha vida, a minha existência atual, dentro dessa proposição maior que a casa espírita, que a doutrina espírita nos desafia todos os dias, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir. Portanto, é uma espécie de um impacto, ainda que repetidas vezes já ouvimos falar dessa proposta da tal reforma íntima, que ainda não chegou, pelo menos para mim, viu, Igor? Entendi. Nesse caso, Robson, você falou sobre uma coisa interessante agora, que é, às vezes a gente se comporta muito como o médico que vai receitar uma, uma cura, uma receitinha, ou um chefe de cozinha que vai receitar ali uma receita culinária para o outro. Como é que esse processo de reforma íntima, de fato, ele pode ser vivenciado por nós? E como você acredita que pode ser feito este começo, que essa autopercepção, essa autoanálise, já que a reforma é íntima? É uma pergunta bem interessante, Igor, da sua parte, que nos faz pensar, pelo menos a partir dessa perspectiva. O movimento da reforma íntima, seja qualquer nível que ela possa acontecer, ela só se inicia quando existe da parte do indivíduo um desejo e uma vontade de sair de si mesmo. É o que diria Joana de Ângeles, quando já existe uma insatisfação, uma inquietação por aquilo que se tem. É como se tudo aquilo que nós tivéssemos, e a maioria de nós nos comportamos, nos movimentamos dessa forma, já não nos servisse, já nos inquietasse, já não trouxesse brilho aos nossos olhos, uma sensação prazerosa, e isso nos inquieta, ainda que de uma forma velada, sutil. Mas com o passar do tempo, na medida que as coisas vão acontecendo, isso toma uma proporção maior, nós passamos a identificar que aquilo já não nos serve mais. E eu já quero algo novo, diferente. Por isso que muitas vezes, para iniciarmos esse processo de reforma íntima, que vai exigir um processo de autoanálise, de autodescoberta,
É preciso que antes eu bata a cabeça, como a gente diz no popular, que a gente passe por inúmeras situações que nos leve ou nos cause a dor, o sofrimento moral, para que então cheguemos à conclusão de que já basta. Eu preciso eliminar isso de mim. Já não quero mais isso para a minha vida. E, consequentemente, vou buscar os recursos dentro daquilo que me é possível, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, familiar, dentro da minha realidade, do meu contexto existencial, eu vou buscar o que a gente chamaria de ajuda. E perpassa, muitas vezes, por um processo analítico, que nós fazemos esse investimento, ainda que muitos rejeitem, ou um processo religioso, porque muitas vezes também buscamos a religião, seja ela qual for, justamente porque aquilo que nós temos já não nos satisfaz e vamos buscar Deus em uma tentativa de abrandar as nossas dores, as nossas culpas, as nossas inquietações, ainda que muitas vezes os processos religiosos não nos levem a esse movimento que a gente chamaria terapêutico de autopercepção e autoanálise. Mas, sem dúvida nenhuma, o passo principal é o voltar-se para si mesmo. Um processo de identificação do que se tem e do que já não se quer mais, para aquilo que anseia e deseja como sendo novo, como sendo algo que vai nos trazer vitalidade, que vai nos trazer satisfação e prazer de viver. É mais ou menos por aí, no meu entendimento e concepção. Muito bom. Vou aproveitar para pedir para todos que estão nos acompanhando aqui que possam dar o like, o joinha, esse símbolo fica logo aqui abaixo da tela, porque faz com que a plataforma, o YouTube, entenda que esse conteúdo é relevante e possa conduzir essa mensagem para mais corações queridos que possam ser tocados por ela. E aqui agradecer aqui para a presença também aqui da Paloma, da Catinha que está por aqui, do nosso querido Jeconias, da Raimunda, da Jurema. Noite lotada aqui, viu, Robson? Da Leonice, Márcia, você aqui na Carmen. presença. Não, o tema é importante quando o pessoal falou que você está aqui e o nosso querido japonês baiano também. Ele não pôde estar aqui, gente, que ele está se recuperando direitinho, precisa desses fluidos que a gente possa vibrar para que ele possa melhorar rapidinho. Dona Cacilda está aqui também, nossa querida Val. E ó, querida, ó, quem já chega com esse Eta Lelê, a gente já conhece. Quando ela fala esse Eta Lelê, nossa querida Eliana, queridíssima, saudade, Eliana. E Robson, a forma como você abordou essa sua percepção sobre reforma íntima, eu achei muito leve, soou leve quando você fala. Então, por isso eu vou te perguntar o quanto que a forma como a gente enxerga esse nosso estágio atual de evolução. Eu ainda me enxergo como uma pessoa em evolução, com os meus defeitos. A forma como eu me observo no meu nível evolutivo. Se eu coloco um peso sobre isso, ou quando eu olho com isso com naturalidade, de que forma isso muda essa minha caminhada em relação à reforma íntima? Interessante também essa sua pergunta, porque nos faz pensar que, de acordo com os estímulos externos que nós recebemos, seja para mais ou para menos, esse processo de autoanálise, de autodescoberta, que nós chamamos normalmente na casa espírita como reforma íntima, ele pode se dar de uma forma amena, tranquila, suave, conforme você usou a expressão, ou de uma forma mais impositiva, obrigatória, castradora, que eu tenho que deixar de ter, que eu tenho que tirar de mim isso, os meus vícios, o meu egoísmo, o meu orgulho, que eu tenho que me macerar, que eu tenho que não viver a vida de humanidade que nos é permitido, que nos é de direito e que faz parte do nosso progresso. Infelizmente, me permito usar a expressão, nós espíritas, muitas vezes, temos utilizado com muito ardor, com muita força e de uma forma inapropriada esse movimento que é natural. Porque a reforma íntima, Igor e demais companheiros,
dentre eles a nossa companheira Etalele, que eu tenho um carinho especial também por ela, a nossa Eliana Aquino, do Vai na Arte, o seu canal no YouTube, deve ser feito, esse movimento deve ser feito de uma forma menos violenta, porque, conforme dizíamos na linha do raciocínio anterior, isso faz parte do nosso processo natural de evolução, do qual todos nós atingiremos, porque é da lei de Deus que nós saiamos da nossa condição primária, atual, para chegarmos a uma condição superior de consciência, de moralidade, de espiritualidade, a fim de nos percebermos, conforme propôs Jesus, filhos de Deus, divinos, porque nascemos na simplicidade e somos facultativamente chamados ao processo natural da evolução, cada qual no seu tempo, no seu ritmo, e na medida que eu desperto o desejo de ascender, essa mola do progresso de dentro para fora e não mais de fora para dentro, ela vai acontecendo de uma forma mais ritmada, de uma forma mais acelerada, fazendo com que nós percebamos a alegria de mudar. Porque se nesse processo não existe alegria, não existe o prazer, a satisfação, torna-se um enfado, torna-se algo pesado, pesaroso, angustiado. É como se nós estivéssemos naquele processo, antigamente, muitos vivem assim, da culpa, do temor, de que Deus vai nos punir, porque os espíritos vão me obsidiar, porque eu vou viver no umbral, porque eu não vou ter o direito a ser feliz, porque eu não vou entrar no nosso lar. A gente cria uma série de imagens teológicas que são comprometedoras para a nossa paz interior. Então, esse processo deve ser consciencial, ou seja, deve partir do próprio indivíduo para que ele entenda a necessidade da sua movimentação. É como se nós, e rapidamente me permita, nós chegássemos para o nosso filho, que ainda está em processo de aprendizado educacional, e mostrássemos a ele a importância, o valor de aprender, de estudar, de estar dentro de um espaço educativo que nós chamamos de escola, o que ele vai aprender, como é que o processo se dá. Você vai cativando, percebe, Igor? É um processo de cativação na qual a gente vai estimulando o outro e, ao mesmo tempo, vai nos estimulando. Porque Jung vai nos dizer que nós só conseguimos levar alguém até onde nós conseguimos chegar. Então, não existe a imposição, a obrigatoriedade. Se você ainda não é capaz de viver na intensidade que o outro já consegue, respeite o seu ritmo. Agora, entenda que você pode, na medida do seu esforço, da sua disciplina, da sua vontade, você pode avançar um passo a mais. E de passo em passo, a gente vence quilômetros. A distância se encurta e, na medida em que nós vemos o alvo, o objetivo, isso nos estimula a seguir mais rapidamente, principalmente se eu estiver com sede, se eu estiver com fome e se estiver fazendo muito calor. Então, a vontade de chegar ao oásis é muito maior do que se ele não estivesse à nossa frente. Eu penso que seja mais ou menos esse processo que ocorre, o que deveria acontecer conosco e que muitas vezes nós espíritas, no ardor de querer, na vontade de querer fazer com que o outro acelere muito, que o outro desperte, que o outro mude, que o outro se melhore, a gente impõe a ele aquilo que a gente nem mesmo consegue fazer. E aí tem uma passagem que eu me lembrei aqui enquanto falava, que refere-se a Jesus e Tiago, porque Jesus, Tiago queria que todo mundo tivesse aquela reforma da noite para o dia, impunha isso dentro daquela ortodoxia do judaísmo, embora sendo um dos discípulos de Jesus, e Jesus, vendo aquela característica muito peculiar dele, lhe propõe, lhe pergunta, Tiago, o que você mais deseja alcançar? Algo mais ou menos a proposição. E ele diz que ser uma pessoa melhor, uma pessoa assim, uma pessoa assada, ele descreve como ele gostaria que esse reino de Deus acontecesse
dentro dele, que não deixa de ser a reforma íntima. Aí Jesus faz o questionamento: como é que você pode então exigir do outro algo que ainda você não é capaz de fazer? Então, reforma íntima tem a ver com esta realidade. Primeiro, faça em você, para você estimular que o outro, em vendo você nessa mudança, deseje também fazer a mudança. Maravilha, Robson. E aí, já temos aqui algumas perguntas, participações. Inclusive, gente, vai mandando a pergunta, vai trazendo aqui contrapontos também. Compartilhe a percepção a respeito, porque este é o momento. Afinal de contas, nós estamos numa conversa espírita. Vamos compartilhar, vamos dialogar. O Antônio traz aqui, Robson, uma pergunta interessante. Nada como a própria vivência que ele vai trazer. Eu hoje me irritei, briguei com uma amiga, Robson. Eu deixei me levar pelo instinto de agressividade a ponto de não querer falar mais com ela. Isso anula a minha busca da reforma íntima? Interessante a pergunta do Antônio. Não se martirize tanto, meu amigo, porque eu já briguei hoje assim, com mais 10 pessoas e estou aqui falando sobre reforma íntima. E sem culpa, viu? Porque a reforma íntima ela precisa ser feita sem culpa. Então, e a gente agradece a você, Antônio, pelo seu depoimento, e realmente, quanto mais vivencial, melhor para entender o processo. É, com raríssimas exceções, Antônio, não temos nesse mundo de meu Deus, que ainda é um mundo caracterizado por provas e expiações, aquele que não tenha um instinto de agressividade, de impaciência, de intolerância, de irritação, que não queira desejar o mal para o outro ou não retribua o mal com o mal. Nesse particular, me permitam aqui um rápido parênteses para fazer uma breve propaganda do canal, o Roteiro Espírita, que amanhã pela manhã nós vamos trabalhar exatamente essa frase, por isso que eu me lembrei, estou trazendo aqui a baila. Não aceite o mal dos maus. É uma fala, vou até dizer de quem é, para que vocês se sintam com vontade de assistir amanhã às 7h45 da manhã, de Divaldo Pereira Franco. Dia de quinta a gente sempre apresenta um vídeo que a gente recebe no WhatsApp, aqui pelo canal Roteiro Espírita, e a gente pega alguns deles e vai trabalhando às quintas-feiras. Então amanhã vai ser esse aí, não aceite o mal dos maus. Então, voltando à sua fala, com raríssimas exceções, nós não temos alguém na Terra que consiga se sobrelevar diante dessas, dessas, desses convites a retribuir o mal com o mal. Ainda faz parte da nossa realidade, porquanto esse instinto de agressividade permanece em nós como sendo um processo de aprendizado desde lá da época do reino animal, em que esse instinto prevalecia porque não tínhamos razão e éramos mesmo o meio que tínhamos de sobrevivência. E trazemos para o reino nominal como uma lembrança e que diante de um mundo como o nosso, pelos aprendizados que fazemos, é muito comum isso acontecer. Isso não quer dizer que isso vai anular a sua busca pela reforma íntima, porque só o fato de você de ter esse reconhecimento de que você cometeu o ato, já é algo que mostra que está sendo válido a sua busca de reforma íntima. Porque antes, Antônio, nós fazíamos e ainda nos completávamos, nos regozijávamos com o feito. Deveria ter dado mais porrada, deveria ter agredido mais, fiz e gostei, eu vi ela sangrando, eu fiz isso, eu disse, a gente criava aquele pano de fundo para se satisfazer com a cena, como ainda muitos hoje assim faz. Hoje nós agimos e já nos repreendemos, já condenamos o ato, isso é melhor, é um passo a mais. Bom, isso não quer dizer que a gente deva sempre se comportar assim, isso não é ser conivente com o erro, é reconhecer que o nosso estágio ainda é esse, e provavelmente continue ainda por um bom tempo. Qual deveria ser, a priori, o comportamento? Bom, diante disso, eu me penitencio, reconheço que não deveria fazer, e aí eu me lembrei aqui agora da resposta de Santo Agostinho à questão 919, que você deve conhecer muito bem. Você se compromete, e aqui eu vou tomar a fala de Santo Agostinho, amanhã
mandar um zap para ela, se não tiver oportunidade de ser tete a tete, pedir desculpas, reconhecer que você teve uma atitude um tanto quanto exagerada, não foi da sua intenção e que você vai se comprometer a ficar mais atento, seja com ela, seja com o outro. Então, a ideia não é deixar de cometer o ato, porque isso ainda está muito presente em nós, mas entender que cada vez que eu cometê-lo, eu reconhecer que não foi saudável, sem precisar entrar na consciência de culpa, de querer se autopunir, e também se esforçar para domar esse instinto de agressividade. Se você percebe que esse comportamento ele é repetitivo na sua convivência, é interessante que você procure ajuda para poder identificar qual é a origem, qual é a matriz dessa agressividade. E aí me permitam dizer a vocês, passe, tratamento espiritual, leitura de evangelho, não vai modificar isso, vai ajudar, mas é preciso que se faça uma identificação, um autoconhecimento, para você ver onde está a raiz, para você identificar dentro de você qual é o mote, o que é o disparador. E aí você trabalhar essa energia que aí está reprimida e que você só consegue expressar dessa forma, contida, e aí você vai diminuindo. E, ao mesmo tempo, na medida em que você vai trabalhando na seara do bem, não aceite o mal dos maus, você retribui com o bem. Me lembrei aqui de Chico Xavier. Coloque, na hora que você tiver um impulso, coloque água na boca e segure até a raiva passar. Pode ser uma técnica. E depois você joga fora para você não se contaminar e não morrer, né? Não ter um processo cardíaco, infartar. Você pode fazer essa técnica, joga a água fora, ou então você conta até 10 vezes. Se depois do 10 você percebeu que você não conseguiu se aliviar a tensão, conta mais 10, conta mais 10, conta mais 10, até você conseguir. Bom, agora dá para segurar e eu vou segurar. Você silencia, quieta, ou seja, você vai buscar as suas estratégias para não ter que todas as vezes que alguém te olhar de cara feia ou lhe dizer uma indireta, você ter que responder do mesmo forte, da mesma forma. Bateu, levou. Não leve desaforo para casa. Leve sim, de vez em quando é bom. Engolir uns sapos é bom. Leve com você o sal, o tempero, e aí você vai dosando, e quando você pensar que não, você já não se incomoda com o que o outro lhe diz. Maravilha, Robson. Até porque esse processo do quanto isso gera impacto no eu está muito mais relacionado também à importância que eu dou à circunstância e principalmente a esse laço afetivo que o outro tem, né? Quando a gente percebe, se a gente estiver passando na rua e uma pessoa que nós desconhecemos fala algo pra gente, embora seja agressivo, às vezes pode surtir uma dorzinha, às vezes a gente vai falar, eu nem conheço essa pessoa, mas quando é alguém querido, alguém que a gente tem uma conexão, isso nos atinge de uma forma, pode vir a nos atingir de uma forma diferente. Então, essa expectativa que essa relação constrói, então faz com que a gente também receba essas circunstâncias de uma outra forma. E o Antônio falou sobre esse ponto, que é uma amiga, então nada melhor do que buscar entender como é que seria bom, uma vez que ele estivesse do outro lado, né, fosse a amiga que tivesse feito, como é que ele gostaria de ter essa resposta dela e ele conseguir entrar em contato com ela, como você sugeriu. Rapidinho, só rapidinho, porque a sua fala Por me favor. veio aqui duas ideias que eu acho que podem corroborar ainda mais para a sua fala, que assim, primeiro identifique nisso que lhe incomodou no outro aquilo que tem em você. O que fez com que disparasse em mim aquele comportamento? Porque é seu, não é dela, não foi o que ela disse, não foi o que ela fez, mas que está submerso no seu inconsciente e que veio à tona e que você não esperava. Ele pegou de surpresa. É como a gente chamaria do surto psicótico. Teve um surto naquele momento e você reagiu daquela forma. Pode estar aí vinculado a um trauma, algo que valha, e aí precisaria de um set terapêutico para poder trabalhar, depender da intensidade. Não foi o fato de você se irritar em si, mas se isso é uma constante em outros eventos do seu dia a dia. Exemplo, no trabalho,
na experiência familiar, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com os vizinhos. Como é mesmo esse Antônio, diante dessas circunstâncias, quando me incomodam, como é que eu reajo? Porque a gente não pode estar saindo, quebrando o pau com todo mundo, só porque os eventos estão acontecendo, porque isso é diário, a gente não vai conseguir sobreviver. Uma outra fala, rapidamente, é: nenhum evento em si, por mais desastroso que ele seja, ele tem peso, ele tem valor. Essa sua fala, Igor, me reportou a esse conceito. Não tem valor. O valor somos nós que damos. Seja um valor positivo, seja um valor negativo. Então, eduque-se mentalmente para que os seus valores diante das situações sejam os mais felizes possíveis, de acordo com aquilo que você pretende hoje para a sua vida, para a sua conduta de cristão, de espírita, dentro do contexto social em que eu vivo. Mas tem que começar dentro de mim. Isso é reforma íntima na prática. Perfeito. Inclusive, nesse ponto, Robson, o quanto a psicologia, enquanto ciência e braço ali muito forte do espiritismo, até para que a gente consiga transformar essa percepção mais clubista de que o espiritismo ele está contido apenas nas obras espíritas, como o próprio espiritismo fala, uma vez que a ciência demonstra para a gente avanços, que a gente siga. Então, toda a construção que eleva o indivíduo para patamares de moralidade, de autopercepção, ela está em conexão com o espiritismo. E a psicologia, ela traz esses pontos. Você foi falando aí, eu fui lembrando de algumas questões como a comunicação não violenta, sobre a definição de necessidade, né? Então, como nós, inclusive, Robson, podemos e poderíamos aproveitar muito mais desse contato com a psicologia, com a terapia, para que possamos nos auto-perceber e isso potencializar a forma como nós nos enxergamos com esses gatilhos, com essas percepções que estão muitas vezes camufladas pelas experiências do dia a dia. Ótima pergunta e obrigado por ela, viu, Igor? Porque isso nos faz pensar que, embora a doutrina espírita ela traga e nos ofereça inúmeros recursos para esta autoanálise, ela por si só não resolve a problemática. Porque o que é espiritual. O que é psicológico, humano, é humano. Eu sei que não dá para a gente separar muitas vezes uma coisa da outra, mas a gente precisa fazer esse esforço memorial ou psíquico para poder entender e saber fazer a separação. Então, uma coisa é as questões espirituais que envolvem eu, enquanto espírito, em um processo de aprendizado em um mundo de provas e expiações, que eu trago comigo as minhas deficiências, as minhas limitações espirituais, e que eu posso sofrer assédio, porque eu não posso acreditar, e aí é uma questão pessoal, de que o espírito me faça ser uma pessoa agressiva. Não existe isso. Como também nenhum espírito é capaz de me fazer uma pessoa boa, bondosa. Particularmente, eu não comungo com esse tipo de colocações que muitas vezes a gente vê. Agora sim, um espírito mau ou um espírito bom pode estimular em mim aquilo que ele percebe em mim de bom ou de ruim. É diferente. Mas a origem da minha ação agressiva, da minha ação impaciente, que pode redundar em uma ação agressiva, está em mim. A minha janela psíquica de impaciência, de não aceitação, vai sugerir que esses espíritos, em me vendo com esse estado mental, me favoreça a isso ser ativado mais fortemente. É diferente. Como também percebe-se em mim um desejo de ajudar uma pessoa que eu vejo na rua caída. Eu me compadeço daquela pessoa. Eu podia ser indiferente, não poderia? Como muitas vezes nós somos. Eu estou vendo uma pessoa ali na rua, eu passo direto porque eu estou atrasado para a escola, para o trabalho, não tenho nada a ver com isso, não me traga problemas, eu já tenho os meus e sigo meu caminho. Beleza. Mas se eu me compadeço da cena e me sinto sensibilizado àquela imagem, eu posso sofrer uma influência psíquica para dizer: vá lá,
ajude, tire ele ali do chão. Que tal se você for lá procurar saber o que é que ele tem? Aí sim, eu aceito também ou não, tem essa questão, porque a gente sempre é o autor das nossas ações, boas ou ruins, é o livre-arbítrio. É verdade, deixa eu ir lá ver o que é. Eu sei que eu estou atrasado, mas eu posso pelo menos ver o que é que dizer, dar uma palavra de amizade, de estímulo para ele, beleza. Ou então, ele que se dane, ele que morra ali e siga o meu caminho. Então, o que é espiritual. Mas tem um fator que muitas vezes a gente bota, a gente esconde, achando que o tratamento em si, e quem acompanha as nossas falas, parece que há uma ação contrária a eles, e não é verdade, de que o tratamento não seja uma coisa importante. É, desde quando eu não faça dele uma bengala psicológica ou achar que ele vai resolver o meu processo que é meu, espiritual não, que é psicológico, que eu trago enquanto ser espiritual. Isso não é espírito. E a gente vai ver que a maioria dos nossos dramas existenciais são mais de cunho psicológico, emocional, eu enquanto ser espiritual, do que propriamente obsessivo. E como eu não trato o lado psicológico, a minha saúde mental, e acho que o tratamento espiritual possível vai resolver, eu tenho uma melhor e esqueço. Mais adiante, 2 dias, 1 mês depois, 2 meses depois, volta com uma carga mais densa, mais intensa, e eu cometendo os mesmos atinos. Aí o que é que eu penso? Bom, eu fiz uma vez, deu certo, eu vou fazer outra vez, deu certo. Aí a gente cria aquela repetição. Cada vez que eu me sinto naquele estado depressivo, impaciente, agressivo, eu corro ao CEAL para um tratamento espiritual de desobsessão. Porque eu acho que o tratamento, que são os espíritos, não são os espíritos. Sou eu que tenho a minha agressividade, que eu não sei qual é a razão, que eu não trabalhei ainda, porque no dia que eu deixar de ter essa agressão, pelo menos está no controle dela, eu vou precisar menos, é a ideia, de tratamento espiritual, porque eu passo a ser agente do meu próprio tratamento. Então, dentro da sua pergunta, porque eu me permiti ampliar um pouquinho mais, a gente percebe que a Casa Espírita, em particular nesses últimos 25 anos quase, com a série psicológica de Joana de Ângeles, nós temos todo um arsenal de conteúdo psicológico terapêutico para fazermos coletivo e individualmente a nossa SESI. O nosso processo de iluminação interior, conforme esse livro aqui, ó. Não é propaganda, não estou ganhando 10%, mas é a busca interior de Cláudio Iris Sinotti, com Divaldo e Joana. Se nós lermos esse livro, nós vamos nos perceber nesse processo de uma busca interior com as nossas sombras, com as nossas agressividades, com os nossos traumas, e que eu preciso trabalhar muitas vezes em um set terapêutico. Se eu não sou capaz de fazer o processo sozinho, eu busco o apoio de um profissional da área da saúde mental que vai me ajudar. Ele também não vai resolver o meu problema. Ele vai me orientar para que juntos cheguemos a um local melhor do que hora eu estava, eu me perceber. Isso é reforma íntima. Reforma íntima não acontece apenas no viés religioso, mas no viés profissional, no viés cultural, no viés pessoal. Tem várias vias, seja no espiritismo, no catolicismo, no judaísmo, seja qual for, tem vias para que a pessoa seja melhor. Reforma íntima é você se tornar uma pessoa melhor, mais humana, mais espiritualizada, um homem de bem. Se você atingir esse nível de consciência do homem e da mulher de bem, você conseguiu atingir essa reforma íntima mínima possível que o mundo, a Terra, nos permite para seguirmos adiante em busca da nossa transformação moral e da nossa perfeição, conforme propõem os Espíritos. Não sei se eu respondi, mas foi o que me veio. Respondeu sim, Robson, respondeu sim. Muito boa a sua resposta. E a gente vou aproveitar aqui agora, inclusive, nosso querido Carlão, nosso espírito oculto hoje dessa noite, que está fazendo essa mágica acontecer. Ele já me sinalizou: Igor, vamos apresentar informação importantíssima de um evento super bacana, preparado carinhosamente
por toda a equipe ali da doutrinária, conduzido por Lília, e por toda a equipe da doutrinária, que é o aniversário da CEAL. Então, a gente tem a partir de segunda-feira agora, dia 12 de junho, até o dia 16, o tema central é metanoia, fujo ou enfrento? Esses temas provocativos que o Josias, junto com a Lília, estão trazendo ali, trazem para o Conversa Espírita, também aprofundaram aqui no aniversário da casa. O aniversário da casa, ele vai acontecer ali todos os dias, 19 horas. Então, vai chegando mais cedo, a partir das 18, das 18h30, vai se ambientando com o ambiente. Muitas pessoas fazem questão de estar lá conosco. Nesse ano, a gente tem presenças assim muito queridas também, assim como o Robson, que está sempre com a gente aqui e conversando dessa forma fraterna. A gente resolveu fazer esse ano em dupla. Então, no primeiro dia, na segunda-feira, teremos nossa querida Alcione e a querida Suzy ali. Nós, no dia 12, o homem ser psíquico. No dia seguinte, na terça-feira, qual vai ser, Carlão? Nosso querido Paulo e o nosso querido Roberto, que aí vão falar sobre a fuga da realidade e suas consequências. Na quarta-feira, ótimo, excelente palestra ali. É sempre tipo um conversa espírita, tá? As consequências de viver a realidade, gente. Então, tema excepcional. A gente vai ter nossa querida Isabel e também o João Frederico. Já são bem conhecidos nossos aqui também no Conversa. Na quinta-feira ali, Carlão, nosso Cláudio Emanuel e o nosso Ricardo Carvalho, que vão trazer aqui maturidade emocional, como construir. E no último dia, ali na sexta-feira, Carlão, nossa querida Sol, que conhecemos muito bem, nossa Solange Making, e também nosso querido Oscar Calmon, eles vão conversar sobre um ser integral. E aí, até puxando o que o Robson falou agora sobre essa construção da nossa integralidade, vai ser na sexta-feira de 16 de junho, fechando ali a nossa semana de aniversário. Não perca, vai ser todos os dias presenciais lá na CEAL. A partir das 19 começa a atividade, mas óbvio, chega um pouco mais cedo, vai se ambientando e aproveitando esse clima de confraternização pelos 48 anos da Sociedade Espírita André Luiz. Muitas coisas boas vividas, muitos aprendizados e uma escola para todos nós que temos a oportunidade de conviver nesse ambiente. Aí, Robson, vou pegar aqui uma pergunta da Marinalva. Marinalva mandou assim, ó. Querido Robson, eu percebo que fazer a reforma íntima nos causa muitos incômodos. Quais são os motivos? Isso é bem provocativa, viu, Marina? Não faça isso comigo, não. Mas vamos lá. Quais seriam os motivos? Eles são mais do que óbvios, porque nos leva a sair de um ponto de acomodação. Por que a reforma íntima ela tanto nos inquieta e nos incomoda? Porque nós estamos como que estratificados em um ponto que para nós é satisfatório. E é como dizíamos, qualquer reforma íntima implica necessariamente um deixar de não querer mais, um deixar de não querer mais o que se tem, de uma insatisfação pelo que se é, de algo por novo, e um novo que não seja apenas trocar uma camisa pela outra, mas uma veste pela camisa, que vai nos proporcionar um estado de excelência, de maturidade. Qual ocorre, comparativamente, humanamente falando, quando nós resolvemos fazer um curso de pós-graduação, considerando que nós já temos de graduação, e aquele conhecimento, aquele conteúdo, embora importante e necessário, já não é o suficiente para nós. A gente precisa ampliar o conhecimento daquela que nós já temos como graduados. E aí a gente vai para uma especialização, desta para um mestrado e desta, muitas vezes, para um doutorado. Ou seja, na medida que você sai de uma titulação para outra, você amplifica, supostamente,
um conteúdo a mais que vai lhe enriquecer, lhe capacitar para melhor desenvolver aquilo que você já tem ou compreender aqueles processos teóricos que você já adquiriu nas fases anteriores. Então, o que é que nos incomoda é você, por exemplo, nessa mesma linha de raciocínio do curso da formação, é você que ter que de novo ir para a escola, ficar 2 anos, 4 anos, 8 anos, um doutorado, é você ter que ir para o campo, é você ter que fazer o bendito, a tese, fazer todo aquele estudo, aquela teoria, escrever, passar por um processo de autoavaliação pelos seus mestres, enfim, sair daquela coisa acomodada de acordar de manhã, ir para o trabalho, sabe, cuidar da casa, aquela coisa que já lhe é habitual e que você controla. Então, tudo aquilo que a gente perde o controle, que nos deixa um tanto inseguro, isso gera incômodo. Então, esse incômodo é porque a mente ela tem dificuldade de fazer mudanças. E aí está o porquê que a reforma íntima, e aí tem um agravante, se posso usar a expressão agravante, que no quesito da reforma íntima, diferentemente das outras reformas, como é, por exemplo, quebrar a casa, arrumar a casa, mudar de emprego, algo que valha, já não é mais para fora. Porque esses de fora a gente pode contratar um especialista. A gente paga para que alguém faça. Então, vou chamar lá o pedreiro, eu quero assim assado, vou pagar lá o arquiteto que monte, que reforme a minha casa. Eu tenho dinheiro, sou eu que pago, então não vou me preocupar. Eu vou ficar só na coordenada, na direção. Beleza. É menos custoso do ponto de vista de sair da minha zona de conforto. Mas a reforma íntima implica um movimento de sair de dentro. Sabe quando eu estou ali, como nós estamos vivendo agora aqui em Salvador, período de chuva, muito frio, preciso me agasalhar, quero ficar debaixo do meu cobertor, do meu edredom, não quero sair para o centro. Quem hoje sairia, se bem que hoje está até melhorzinho, porque ontem foi mais difícil sair de casa à noite, para ir lá para o CEAL, para a Sociedade Espírita André Luiz, participar desse evento. Se está chovendo muito, está tudo alagado, é um engarrafamento todo e vai passar na internet. Então é melhor assistir aqui em casa mesmo, porque isso é mais cômodo, é mais tranquilo. Ou seja, eu fiquei acomodado no meu ponto, na minha segurança, não vou correr o risco de ser assaltado, de não encontrar vaga para colocar meu carro e por aí vai, né? Coisas humanas normais. Aí eu fico, escolho, e também foi um dia cansativo no trabalho, a gente justifica para nós mesmos não querer sair de casa para ter um aprendizado mais direto, mais vivencial, junto com a espiritualidade do CEAL e com os amigos, porque um abraço, um aperto de mão, um sorriso do palestrante, a própria energia da casa nos favorece e nos beneficia. Isso é um tratamento espiritual e que muitas vezes a gente despreza, porque eu acho que tratamento espiritual é só estar de ser deitado, todo de branco, em uma maca, a luz apagada, tudo azul ou tudo amarelo, seja lá como for a cor, e supostamente os espíritos estão ali me tratando. Eles podem até estar, mas será que eu estou? Que são outras questões que envolvem a questão. Então, assim, é incômodo porque tenho que sair de mim, da minha zona de conforto, porque eu tenho que utilizar de recursos que antes eu não tinha, eu não sabia que tinha, mas que vou precisar. Como, por exemplo, aos 50 anos, você ter que mudar de profissão. Eu já estou nessa até aqui, mudar de profissão agora, nessa idade, depois de tudo que eu já fiz, Deus me livre. Só na próxima encarnação. Raramente a gente vê uma história como essa. Existem. A não ser, aí sim, me permitam, porque me veio isso aqui fortemente, a não ser que seja pela força da imposição, que é a dor no nosso caso. Estou desempregado, não tenho o que pagar, a pandemia nos mostrou isso, não tenho como manter o aluguel, não tenho como manter o meu status quo, não tenho como voltar àquela profissão, àquele carro, àquela empresa, vou ter que procurar outra. Porque senão eu vou ficar até aqui, meu aposentamento está tudo bom, eu não gosto do chefe, não gosto do que eu faço, mas não vai ser agora que eu vou procurar uma nova função, não, porque eu estou cansado.
Eu quero mais é me divertir, me aposentar para ficar só assistindo Netflix. Então, o incômodo está exatamente a mente trabalhando, no movimento que eu tenho que fazer de dentro para fora para me ver como sendo uma pessoa melhor, mais iluminada e mais renovada dentro dos meus objetivos. Eu até quero, mas eu não tenho coragem. Por isso que é preciso ter coragem e vontade, que é uma das, deixa eu me lembrar aqui, uma das potências da alma, a vontade no dizer de Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, no último capítulo. Perfeito. E aí você foi falar sobre. Você fez algumas referências, eu lembrei aqui de um trecho que eu tinha visto, de uma obra que remete à obra de Martins Peralva, que aí ele vai trazer 4 fatores essenciais à mudança. Porque às vezes a gente pensa que a mudança é assim, a gente começa a mudar aqui um comportamento e acredita que o jogo já está vencido. Sendo que a jornada, ela é continuada e tem várias fases e estações, como você foi colocando também nessa fala, né, Robson? E aí Martins Peralva vai falar sobre uma fase A, que seria compreensão da necessidade de mudar. Então, eu compreendi ali no primeiro momento. Vai falar sobre, na segunda etapa, conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. E às vezes a gente acredita que chegando aí já acabou. Não, ele ainda traz mais fases para o processo de mudança efetiva. Que ele vai dizer, firme deliberação de estabilizar a mudança. Ou seja, eu já cheguei no processo de boa vontade, do esforço e de perseverar, só que ainda tem um estágio à frente, que é firme deliberação. Você manter ali para estabilizar esse nível de mudança. Depois vem propósito de não retroceder na atitude superior. Então, já cheguei ali, eu já estou, já está estabilizando, eu tenho que manter como propósito não retroceder. Não terminou, gente, porque Martins Peralva ainda vai mais fundo, ele vai falar sobre dificuldades em libertar-se de hábitos secularmente cultivados ao longo de sucessivas encarnações. E, por fim, ele fala, irresistível saudade da fantasia e da ilusão que lhe foram clima natural em diversos avatares. Ou seja, ao longo dessa nossa jornada, até no processo psicológico, a gente vai sedimentando como hábito comportamentos. Então, não seria nem plausível que de uma hora para outra esse comportamento sumisse, nunca mais existisse e não houvesse o estímulo para que eu voltasse a cometê-los. Então, o quanto precisamos, né, Robson, dessa perseverança e também de não esmorecer, porque eu acho que esse é um ponto muito importante nessa fala de Martins, é que esses processos da gente, durante o processo, a reforma, ainda haver esses altos e baixos, ainda faz parte do processo de mudança. Né? Até que a gente consiga estabilizar essa nova conduta com muita vontade e estar em um novo hábito sedimentado em mim como ser espiritual mortal, né? Você me fez lembrar, primeiro te parabenizar essa referência de. Foi muito feliz você ao trazer a lembrança a Martim Peralva, porque é um autor espírita da antiguidade, como a gente diz assim, é do meu tempo, que era muito requisitado, porque não se tinha tantos livros, e ele era um estudioso, ele não era um médium que escrevia, ele era um pesquisador da doutrina, e ele tem livros fabulosos que hoje a Casa Espírita sequer o cita. Lembra-se que um dia existiu no movimento espírita um indivíduo chamado Martim Peralva, como Edgar Armon, por exemplo. Fizemos recentemente um estudo sobre os exilados de capela aqui no canal, e que, assim, o conteúdo livresco de Edgar Armon, como de Martim Peralva, é algo assim fantástico, que se perdeu dentro de uma visão comercial ou comercialista das casas espíritas. Tem que vender livro por livro, porque precisa pagar as contas. Mas também não é uma questão que eu não vou entrar no âmbito. Mas aí você foi muito feliz ao trazer ele, porque ele realmente mostra essas etapas não ocorrem da noite para o dia e às vezes nem uma encarnação.
E aí eu me lembro, voltando à fala lá atrás de Antônio, quando ele se irritou, a gente ainda vai se irritar, Antônio, trilhões, trilhões de vezes, até de uma forma velada, a gente engole o sapo, mas por dentro está efervescente, beleza, mas está irritado. Um dia, quando a gente não sentir nada disso, mas é bom não xingar e se sentir incomodado e depois trabalhar isso terapeuticamente ou pegando o evangelho, lendo, enfim. Aí cada qual vai escolher a sua forma de fazer. Já é um passo a mais. Mas outra coisa é assim, isso tudo, e voltando à pergunta de Madalena, manter-se dentro do status quo que nós nos encontramos é prazeroso, é satisfatório. Então a gente prefere se manter omisso ali no nosso mundinho, porque sair dele dá trabalho. E mais do que isso, se ele me permite, dentro dessa gradação que você trouxe dos passos de Martim Peralva, ainda tem um elemento que é importantíssimo, que é você sustentar aquele ideal de fé do novo para não voltar a esse ponto por conta das portas largas da vida. Porque uma coisa que é muito comum no nosso processo de reforma íntima, assim, a gente vai com todo o gás, né, com toda a força, não, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, eu vou fazer isso, mas não coloca, quer fazer tudo de vez, porque já tem 20, 30 anos, resolveu parar porque assistiu uma palestra do Conversa Espírita, um metanoia, você trouxe o conceito, eu fiquei observando, é o conceito de metanoia, essa sua fala, e aí a gente percebe que eu vou mudar porque eu fiquei encantado com a fala daquele palestrante, daquelas duplas que eu assisti lá do seminário, e aí eu vou largar tudo para trás e vou ser um novo homem, uma nova mulher. Mas não se preparou como um bom atleta para vencer a distância que separa entre o início da corrida e o final dela. Não houve com antecedência o preparo. Então, se aventurar a correr 40 quilômetros sem nunca ter corrido 5 quilômetros, 2 quilômetros, vai infartar no meio do caminho antes de chegar no 10º. É natural, o corpo não está preparado. Se a gente nunca fez caminhada, né, assim de 1,5 km perto de casa, não pode se aventurar uma corrida, uma maratona. Não seria lógico o bom senso. Então, é tudo para e passo e a gente começar a colocar o que é novo, verdadeiro. E não simplesmente porque o outro diz que é bom, mas é verdadeiro para mim e não para o outro. Então, é um processo que requer, eu diria, uma reforma íntima. Se nós considerarmos a história de Paulo de Tarso, é importante que a gente traga aqui a lembrança, que é um dos melhores exemplos para nós no cristianismo nascente, ele como representante masculino e ela, Maria de Magdala, como a feminina representante, porque não aconteceu naquela encarnação. Isso já é uma preparação milenar de muitas encarnações que redundou, que finalizou, se a gente pode usar a expressão finalizar, bom, a partir de agora é um novo homem, uma nova mulher. São espíritos renovados, mas não se encerra aqui. Não se santificaram, vão continuar no progresso, porque essa reforma íntima tem etapas que nós desconsideramos e não conhecemos, porque no mundo de provas e expiações não é possível sabê-las. A gente precisa vencer as possíveis daqui, que são os nossos vícios, as nossas defecções morais, são os nossos apegos, são o nosso consumismo e tantas coisas comuns que a gente ainda fica, as questões religiosas e por aí vai, para depois saber o que realmente a gente vai fazer depois de tantos anos de preparação, quando não de reencarnações. Muito bom, Robson. E nós vamos chegando ao período de encerramento do Conversa dessa noite, com a vontade de mantermos aqui juntos por, no mínimo, mais 1 hora, ouvindo as colocações do Robson nessa interação, e agradecer para todos que participaram, não só para o Antônio, mas também aqueles que foram chegando também, se pronunciando, como a Madalena, Ed Carla, Jaci, a Ana Martins, a Josidete, nosso querido Antônio Nery, da Casa
nossa casa irmã, casa de tio Ormindo também, a Luísa, a Rosângela, a Carmen. Então, gratidão a todos vocês que estavam aqui conosco, uma gratidão, carinho especial, Robson, por ter trazido à reflexão esse fruto dos estudos e da busca da reforma íntima, falado conosco de uma maneira tão serena nessa noite. Obrigado, querido amigo. Que Deus te abençoe. Muito bom estar aqui com vocês, trabalhando. É uma gratidão, né? É pena realmente que somos escravos do tempo. E agora que eu comecei a esquentar o tamborim, você jogou um balde de água fria. Eu vou ter que me desacelerar para poder me acomodar aqui. Mas eu não vou ficar irritado com você, não, porque eu sei mesmo que é isso, porque no canal da gente também tem esse processo. Antes de concluir, me permitam rapidamente, eu queria apresentar a vocês, porque é importante, é um processo Sim. coletivo, esse livro que chama-se Reforma Íntima para as Casas Espíritas. É um livro bem interessante que trata desse tema em vários aspectos, porque coletivamente nós podemos nos entreajudar uns aos outros, conforme propôs Jesus, a fim de que essa caminhada, que é auspiciosa, que é difícil, e outro elemento que eu ia incluir na sua fala quando trouxe o Martim Peralva, que é um movimento, na maioria das vezes, sozinho, solitário. Sabe? Porque enquanto você está no oba-oba, na festa, no vai e vir da vida, né? Nos holofotes do mundo, você encontra a gente. Mas quando você começa a se propor fazer um movimento de dentro, as pessoas começam a se afastar. Aqueles velhos e bons amigos sumiram, ainda eles chamam de louco, como aconteceu com Paulo de Tarso em relação àqueles de então, da sua época, que conviviam e se satisfaziam das facilidades do sinédrio, das posições que eles tinham como doutor da lei. Então, é um movimento solitário que vai exigir da gente confiança, fé, certeza do que nós queremos, porque se Paulo, se Maria de Magdala conseguiram, eu, Robson, Igor, Carlos, Josias, Lilian e tantos outros, todos nós que aqui nos encontramos, podemos. É só fazer o mesmo percurso, pagar o mesmo preço que esses fizeram para alcançar a vitória desse encontro final com Jesus que os evangelhos nos narram. Então fica aqui esse convite para que vocês leiam esse livro, que é uma orientação para tornar sua vida melhor, uma proposta para a casa espírita, porque dentro da casa, esse celeiro de luz e de paz, seja o CEAL, seja o Roteiro Espírita, seja a Casa de Oração Bezerra de Menezes, qualquer. O tio Ormínio, eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Antônio, que está aqui, eu vi aqui pelo chat, que se propõe a trabalhar essas propostas reformistas, não tanto para os outros, mas para nós mesmos, os outros nos servem de espelho, que a gente possa se congregar e se fortalecer para que, quando no momento da chuva, da prova, da fome, do desespero, saber que tem um braço amigo que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar. Não vai deixar com que deixemos de passar pela prova, mas que a gente que vai nos estimular, graçar, como fazem as gaivotas, para que continuemos na liderança desse projeto tão importante para que tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana e mais econômica. E, por fim, para quem não conhece, queríamos convidá-los a conhecer o nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, nas redes sociais, como também Facebook. Se inscrevam, participem, tem muita coisa boa, que, por sinal, agora, a partir do dia 10, nós temos indicações de livros, né? Vamos iniciar um programa indicando livros que vão nos ajudar na doutrina espírita ou fora dela, esse processo de reforma íntima. Amanhã, conforme dissemos aqui no spoiler, vamos trabalhar esse tema, se tiver alguém interessado, 7h30, 7h45, no canal Roteiro Espírita no YouTube. No mais, um grande abraço, melhoras para o nosso Josias, tudo de bom para vocês, e eu espero revê-los em breve, o quanto antes, para um novo Conversa Espírita. Obrigado, Igor, obrigado, Carlos, muita paz para todos. Gratidão, Robson. Tá contigo, Carlão.